Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Você está aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre, um abraço, que Deus abençoe as nossas vidas. Sextou, né? É sabadão, na verdade, aí, essa madrugada de sexta para sábado, tudo de bom para todos nós, para você que vai trabalhar, para você que vai pegar a estrada, que vai descansar, que Deus abençoe as nossas vidas. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a cada um de vocês que vem aí se inscrevendo no nosso canal dia após dia, ajudando o nosso sonho, o nosso trabalho se tornar uma realidade. A gente faz um trabalho duro, um trabalho honesto aqui, todos os dias trazendo as informações do Vasco no finzinho de noite para o início da madrugada, dando as informações sem conversa fiada, sem fake news e, é claro, com bastante opinião e um pouco de humor também, é sempre dando aquela debochada, aquela ironizada, aquela brincada aqui para dar aquela descontraída. Então, meus amigos, olha só, muito obrigado, deixe o seu gostei para nos ajudar, compartilhe também o nosso vídeo, se quiser continuar nos ajudando, se torne membro aqui do nosso canal. Valeu? Show de bola? Galera, olha só, a gente vai falar de algumas coisas bastante importantes. Vamos falar dos jogos que o Vasco vai enfrentar nessa semana, né, domingão e quinta-feira, sobre jogadores, sobre renovação de contrato, dinheiro aí, né, entre outras situações. Então, olha só, bora, tá começando mais, acertou, Madruga Vasco, mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos e minhas amigas, olha, tá dando pano pra manga, viu? A situação envolvendo Dimitri Payet, né? Pano pra manga, porque dessa vez o Vasco se pronunciou nessa sexta-feira de forma oficial em relação a isso que está acontecendo envolvendo a Larissa Ferrari, né, e o nosso camisa 10 francês. Dimitri Payet prestou esclarecimentos à polícia, né, prestando ali depoimento, cooperando com as investigações e olha, pasmem os senhores, hein, a coisa tá degringolando porque o Payet afirmou que nunca agrediu a moça, mas ele confirmou que tinha um relacionamento extraconjugal que já não existe mais. Acabado o relacionamento. O Payet afirma que por ele não querer levar o relacionamento adiante, a Larissa Ferrari estaria falando essas situações. Se é verdade ou não, só Deus e ele sabem. A gente está trazendo para vocês a informação. Não estou passando pano para o Payet, também não estou acusando a Larissa Ferrari, mas é uma situação, no mínimo, muito séria e muito polêmica. Fato é que o Vasco, até então, não tinha falado nada sobre esse assunto, né? E agora, de forma oficial, o Vasco afirma que o Payet está cooperando com as investigações, o jogador segue trabalhando no clube normal e até agora o Vasco, o clube, não foi notificado pela polícia por nenhuma situação. Ou seja, o Payet não foi indiciado, está sendo apenas investigado, tá, meus amigos? Isto extra-campo, na vida pessoal dele. Lembrando que ele tem aí um casamento de 18 anos, 4 filhos com a sua esposa e viveu esse romance extraconjugal aqui no Rio de Janeiro. Tá, ema, cada um com os seus problemas, né? Ele sabe da vida dele, a esposa dele, os filhos. Eu sou um cara que torço pela família, né? Eu acho que errar é humano, todo mundo erra. Ele ficou longe da esposa continente por continente, não justifica, cada um tem uma forma de pensar. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para defender ninguém, mas eu estou aqui apenas para levantar a questão de que tomara, tá? Eu torço, tomara que o Payet fique bem com a família dele, tá? Minha opinião. Agora, a Larissa Ferrari, o Payet afirmou no depoimento dele, tá? Ele afirmou que a Larissa Ferrari queria
ir embora com ele para a Europa, né? Porque agora o contrato do Payet está terminando, né? Agora em julho. O Vasco renova, não renova, coisa e tal. Mas independentemente, a Larissa, ela queria ir embora com o Payet, morar na França, né? Segundo o Dimitri Payet, não sou eu que estou falando. Supostamente ela teria ali expressado a vontade de ir para a Europa com ele para continuar vivendo esse romance extraconjugal e supostamente sendo aí financiada, né, com um linguajar popular, bancada pelo nosso camisa 10, né? Bom, se é verdade, olha, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas se for mentira também, aí o país vai responder para as autoridades. Fato é que isso aí não tem nada a ver com o Vasco, isso aí compete a ele e a esposa dele, ou ex-esposa, a gente não sabe em que pé tá essa situação. A esposa dele esteve aqui no Brasil e coisa e tal, com os filhos, né? O Payet, agora se tratando de mais polêmica, né, afirmou, e é muita loucura, gente, é muita loucura. O Payet falou, dessa aí foi o Payet que falou, né? O Payet afirmou que a moça pedia para ele urinar nela, urinava nele, um bebia a urina do outro, era uma loucura total. Uma loucura total, não sei que pé que tem isso aí, se é verdade, se é mentira ou não, não sei. Aí o francês falou que ela, quando ele terminou com ela mandou vídeo tomando urina, botando a cabeça na privada, não sei o que, para mostrar o amor. Enfim, virou uma bagunça daquelas. Então eu vou reiterar. Se a moça tiver certa, se o Payet agrediu, fez pressão psicológica, alguma coisa, ele tem que responder para as autoridades competentes. Agora, se é o famoso tal do golpe, né, se a moça não está aí trabalhando com a verdade, a justiça também tem que apurar esses fatos e ela tem que ser, no caso aí, responder também para as autoridades competentes. Pronto, né, e ponto nessa situação, tá, gente? Não vou passar pano. Eu gosto do Payet, tá? Mas não vou passar pano. Se tiver errado, realmente ele tem que responder para as autoridades e se ela tiver, também tem que responder para as autoridades. Fora isso, o que ele faz da vida dele é problema dele. Como eu já falei, é coisa dele com a família dele. Extra-campo, mas tem a ver com futebol, né? O Payet teve uma lesão muscular, semelhante com aquela que ele teve ano passado aqui no Vasco, e isso afastou ele dos gramados nos últimos jogos. Ele segue se recuperando em meio a todo esse turbilhão, a esse noticiário de página policial e de site de fofoca, né? O Dimitri Payet segue trabalhando, segue comparecendo dia após dia no CT Moacir Barbosa, se recuperando, fazendo a sua parte física, fazendo a sua fisioterapia, para estar apto para voltar a atuar com a camisa do Vasco. Essa situação toda aí envolvendo a Larissa Ferrari, o nosso meia francês, pode culminar em uma não renovação de contrato. Uma vez que dentro de campo ele já não vinha jogando aquela bola que a gente espera do nosso camisa 10, assim como, por exemplo, o Memphis Depay está jogando fino da bola no Corinthians, assim como o Bright White está jogando bem também lá no Grêmio. O Payet não está entregando. É claro, ele entra, quando ele entra ele dá uma assistência aqui, faz uma jogada ali e coisa e tal, mas não é aquele Payet, claro, né, do Olympique de Marseille. Também é óbvio que o Coutinho também não é o Coutinho do Liverpool. Mas guardadas as proporções, o Vasco já estava reticente em renovar com ele. Agora, com essa polêmica toda, a coisa pode pesar, né, para o Vasco realmente não renovar. Tem gente lacrando dizendo que o Payet vai embora. Eu não vou falar disso, se vai ou não. Sabe por quê? O Payet pode se recuperar daqui a pouco da lesão, pode voltar a jogar e a jogar muito bem. Tá? E pode querer ficar no Vasco, o Vasco pode renovar com ele. Como ele pode voltar de lesão, não jogar nada, né? E o Vasco não renovar com ele. Como ele pode voltar de lesão, jogar bem, o Vasco querer renovar com ele e ele não querer renovar, por conta desse imbróglio envolvendo essas páginas policiais. Às vezes o jogador pode jogar bem, o Vasco pode querer que ele fique, mas ele fala, não, pra mim não tem clima, eu não quero ficar no país, eu quero voltar pra minha família, eu quero voltar pra França e coisa e tal. Então tem uma série de situações. Tem gente já dando aquela de oportunista, já dizendo, eu já sei, ele não vai ficar, não sei o que. Porque é lógico, você vai juntando Lé com Cré, né? A mais B, você vai juntando assim, o cara, né, lesionou, não estava jogando tão bem, mas essa polêmica, investigação, acabou o contrato, ele deve ir embora. É o que a gente imagina, mas não é ali uma certeza, não é 100% ainda. Vamos acompanhar de perto, é claro, essa situação aí, né, gente, envolvendo o nosso camisa 10, Dimitri Payet. Tá?
Agora, meus amigos, vamos falar de outros jogadores do Vasco. No nosso lateral direito, Puma Rodrigues, o Pumita, né? No jogo contra o Ceará, ele não foi relacionado para viajar para Fortaleza, porque foi liberado pela diretoria do Vasco para acompanhar o nascimento do seu filho, né? E nasceu anteontem, nessa quinta-feira. Pumita, então, teve a boa nova, a ótima notícia que o seu filhote nasceu com saúde, que Deus abençoe o filho do Puma Rodrigues, a esposa, a família, né? É sempre uma grande emoção, a criança sempre alegra a casa, alegra o lar, né? Quem não tem criança em casa, olha, criança faz toda a diferença em uma casa. Às vezes a pessoa está estressada, está chateado, está pé da vida com alguma coisa, vem a criança, dá um sorriso, olha no olho da gente, faz alguma coisa engraçada, a gente já se desmancha, a gente já esquece de tudo que a gente passou no dia inteiro, né? Às vezes o dia deu tudo errado no nosso dia, mas um sorriso, um abraço da criança dentro de casa muda todo o panorama, né? Então, eu fico muito feliz de ver essas notícias aí, sobretudo jogadores do Vasco, né? Tendo aí uma vida feliz, extra-campo. Então o Pumita, né, contemplando o seu novo filho, né? E agora, né, o Pumita já pode ficar de novo à disposição para voltar a viajar, uma vez que o filhão nasceu, está com saúde, né? Vamos ficar ligado nisso aí. Quem vai ser papai também, tá? É o Pablo Verrete. Ele já é papai de um menino, né? E olha, ele vai ser papai de outro menino, viu? Isso mesmo, Pablo Verrete vai ser papai de outro menino, revelou na sua rede social ali o famoso chá revelação, né? Com um bolo surpresa e dentro do bolo ali o recheio na cor azul, mostrando que ele vai ser papai de mais um garotão, né? Então o Verrete aí já tem um artilheiro herdeiro, né? E já tá no forno ali outro artilheiro também. Verrete vai ser papai do seu segundo filho. Parabéns, Verrete, que Deus abençoe sua família, muita saúde para sua esposa e seus filhos. Gente, dito isso, né? Passado esse momento aí mais leve, se tratando dos nossos dois jogadores papais, e passado também um momento polêmico envolvendo o Dimitri Payet, vamos falar um pouco de Operário e Vasco da Gama. O Vasco da Gama enfrenta o Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná, na casa do Operário, e é o seguinte, né, a torcida do Vasco esgotou os ingressos em apenas 15 minutos e a diretoria do Fantasma acabou liberando uma carga extra de um pouco mais de 2.000 ingressos. Teremos então mais de 3.000 torcedores do Vasco da Gama para esse jogo entre Operário e Vasco, lá em Ponta Grossa, no dia 1º de maio, feriadão, Dia do Trabalhador, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Tá, meus amigos? Isso mesmo. E olha, o Vasco joga na próxima quinta-feira, né? Dia 1º é quinta-feira, o Vasco joga contra o Cruzeiro nesse domingão, em Uberlândia, e tem essa primeira decisão da Copa do Brasil. Teremos então um pouco mais de 3.000 torcedores. Por que isso? Porque a diretoria do Operário colocou a carga de ingresso para o Vasco e para o seu torcedor, né, do clube, no caso do dono da casa, mas a torcida do Operário não esgotou os seus ingressos. Tá, meus amigos? Isso mesmo, a torcida do Operário não esgotou os seus ingressos. Aí sobraram esses ingressos e a diretoria do Operário, então, redirecionaram, né, essa carga extra de pouco mais de 2.000 ingressos para a torcida do Vasco, que, é claro, fez a sua parte. A gente vai ter, então, casa cheia, mais de 3.000 vascaínos lá em Ponta Grossa, diretamente lá do Paraná, para Operário e Vasco pela Copa do Brasil. Meus amigos, agora mudando de assunto, quero falar com vocês sobre novo uniforme, né? Isso mesmo, o Vasco da Gama lançou nessa sexta-feira a sua nova camisa número 2. Né? Por exemplo, essa que eu estou usando é a camisa número 2 do ano passado. O Vasco lançou a camisa número 2 da temporada 2025. Conforme já havia sido nos dado um spoiler na semana passada, a cruz, né, é aquela cruz tradicional, aquela cruz, como que fala? Gente, agora fugiu. É a cruz do Vasco da Gama associativo, né? A mesma cruz de Malta que a gente usa ali no time de basquete. Eu esqueci o nome. Eu achei linda essa cruz de Malta aí, né? Dando uma diferenciada, né? A faixa transversal um pouco mais fina do que o comum e terminando também aqui no meio, no meio da costela, né? A faixa não termina lá embaixo, que nem essa camisa que eu estou usando, por exemplo. O formato da faixa é parecido com a camisa preta, com a número 1, né? Claro, é um pouco mais fina. A gola tem um detalhe preto atrás, né? Um detalhe mais arredondado aqui na frente, uma manga
limpa, né? Apenas com detalhe preto, né? Como você já acompanha. Eu, para ser bem sincero, achei uma camisa ok. Ela não é feia, não tem defeito nenhum, não tem nada de errado com as características do Vasco, mas olha, na boa, não me... Ah, meu Deus, eu tenho que comprar, eu tenho que juntar dinheiro, porque não sei o que. É claro, toda camisa do Vasco é sempre bonita. Para quem torce pro Vasco, né, toda a camisa do Vascão é sempre bonita, é sempre legal. Mas eu particularmente não vi nada de diferente, assim, nada de nossa, que acabamento, que detalhe, né, que não vi nada de tão assim diferente. Confesso a vocês que eu esperava que tivesse a faixa preta transversal nas costas para dar uma diferenciada, para ficar algo mais bem cara de Vasco, né? Eu esperava mais detalhes, sabe? Um acabamento diferenciado, alguma coisa diferente na manga. A gola fez um negocinho ali, mas não sei também se é isso tudo. Eu acho que a capa poderia ter feito uma golinha polo, sabe? Uma gola, meia gola assim, uma gola polo até aqui assim, preta, sabe? Acho que ia ficar mais maneira, com capa ali, de repentemente, a faixa transversal preta atrás. Mas é gosto, né? É opinião, não tô cornetando. Ah, a camisa do Vasco é feia, não sei o que. Não, não é isso. É gosto. Eu só que assim, no meu gosto, né? Na minha ótica, no meu modo de pensar, de ver, eu acho que eles não foram tão criativos. Né? Nossa, que criatividade! Agora tiraram o coelho da cartola, fizeram uma camisa aí diferenciada e coisa e tal. Para ser sincero, é mais do mesmo. Ela lembra muito a camisa do ano retrasado. Lembra muito também a camisa da Diadora, tá? Tinha uma camisa da Diadora aqui no Vasco que era bem parecida com essa aí. Bem parecida mesmo, tá? Mas assim, uma camisa legal, mas é aquilo, né, gente? São mais aí 8 meses para acabar também o ano, né? Claro, não chegamos nem no meio do ano, já tô falando que o ano vai acabar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, daqui a 8 meses, acaba 2025, e até onde a gente tem conhecimento, o Vasco tem um pré-contrato com a Nike, né? Um contrato já no esquema ali com a Nike. Então a capa, como a capa tá deixando o Vasco, eu acho que a capa não quis também inventar tanto, fazer algo tão assim, como se diz, colocar tanta energia numa camisa, tanto investimento, tanto design, porque daqui a pouco vão deixar o clube também. Acho que eles foram meio que naquela linha, né? Naquela linha que tipo assim, ó, já tá dando certo, vamos manter isso aqui mesmo. A gente conclui a temporada aí com êxito, fornecendo material para o clube, né? E sem, claro, perder as características, tá, gente? Então, fica o registro para vocês, uniforme número 2 lançado, né, pela capa nessa sexta-feira. E olha, o Vasco também fez uma parceria aí, tá, gente, com a marca APProv, né, ou AppProv, não sei como é que se fala, né? Aprove, não sei. O Vasco fez aí essa parceria numa coleção streetwear. Gostaram, né? Streetwear, né? No estilo mais de rua ali, no estilo casual, né? Essa parceria com o Vasco da Gama serão lançados aí várias peças do dia a dia, né? Camiseta, bermuda, calça, né? Moletom. Assim como o Vasco fez aquela parceria também com a Reserva, né? Vasco e Reserva. Agora o Vasco também fechando essa parceria com esse outro fornecedor aí no estilo casual, tá, gente? Então fica o registro para vocês, a título de informação, né, lançada a segunda camisa do nosso Vascão. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês de contrato, viu? Isso mesmo, contrato, porque olha só, o contrato do nosso goleiro Léo Jardim, Léo Garden, né? O Vasco da Gama, tá, oficializou a terceira proposta pelo nosso goleiro. Tá? O Vasco já havia feito 2 propostas para o Léo Jardim nessa tentativa de renovação de contrato com o nosso arqueiro, o nosso goleiro, que vem jogando muito bem, diga-se de passagem. Léo Jardim ainda não havia aceitado a proposta de renovação, né? A gente não sabe exatamente, né, o porquê. Acredito eu que deve ser ali de repente tempo de contrato, ou talvez base salarial, algum bônus, algum gatilho, né? A gente não sabe ao certo porque não foi aberto para a gente, mas daqui a pouco a gente vai tomar conhecimento. Mas fato é que o Vasco, então, fazendo uma terceira investida, colocando mais uma proposta na mesa para o nosso goleirão, para que seja renovado o vínculo, né? O Vasco tem o desejo de renovar o contrato com o Léo Jardim até 2029, viu, gente? Isso mesmo, o Vasco tem essa vontade de renovar com o Léo Jardim até 2029, tá? E aí com gatilhos, com metas, né, se forem batidos, com uma renovação automática de mais um ano. Tá? E lembrando que ele para goleiro
tem uma idade muito boa, né? Ele tem uma estatura bacana também, boa condição física, praticamente não se lesiona, desde quando chegou no Vasco nunca se lesionou. É um jogador muito disciplinado, praticamente também não leva cartão. Eu lembro que em 2023, salvo engano, ele tinha 2 cartões no meio da temporada, né? Eu acho que o Ivan, coitado, o Ivan esperou o Léo Jardim levar o 3º cartão o Campeonato Brasileiro inteiro, e o Léo Jardim não levou cartão e não foi suspenso, né? Então ele é um jogador muito disciplinado, pouco leva cartão, não tem histórico de lesão, é família, é trabalhador, né? Sempre ali se doando ao máximo no CT Moacir Barbosa e fechando o gol. É claro, a gente dá aquela cornetadinha daqui e dali, que ele poderia evoluir, melhorar, treinar mais, trabalhar mais a saída de bola, no caso na bola aérea, né, na bola colocada na área, que diga-se de passagem, tá? Não é uma deficiência só do Léo Jardim, viu, gente? Isso é uma deficiência mundial. Se vocês começarem a observar os goleiros mundo afora, muitos grandes goleiros aí mundo afora, tem essa dificuldade de sair na bola. O time é diferente, a movimentação não é uma movimentação frontal, é uma movimentação lateral, só que tem uma coisa é o jogador fazer essa movimentação no treino, com a área vazia, o preparador de goleiro lá no corner, colocando bola na área, né? 2 caras, fica um cara de cada lado, para quem nunca viu treinamento de goleiro, eu já treinei muito quando era garoto, né? Ficam 2 camaradas, um em cada corner ali, mais ou menos perto do escanteio, várias bolas, né? E vão colocando bola na área, né? É de um lado e é de outro. Aí o Léo Jardim já faz a saída de bola, já faz a reposição, já vira para o outro lado, e aí vai fazendo esse treino, né? Só que outra coisa é você fazer isso dentro da área com 15 pessoas lá dentro, pô. Porque chega na hora do escanteio, você tem 7, 8, 10 jogadores do Vasco dentro da área, mais os jogadores do time adversário, vira aquele bololô dentro da área, mais a movimentação, então não é fácil. Então é uma dificuldade que não é só dele. É uma dificuldade mundial nesse tempo de bola, nesse posicionamento, né, nessa movimentação aí para atacar a bola. Então assim, mas ele é um ótimo goleiro, é um exímio goleiro, debaixo do pau, como se diz, né, debaixo das traves, debaixo da trave ali, do travessão. Ele é um goleiro ali que tem bastante reflexo, tem agilidade, né, é um jogador que não inventa. A gente vê que muitas das vezes ele faz defesa simples, só cai mesmo, já faz a defesa, não faz aquela firula, toda aquela espalhafatez. Joga bem com os pés, né? Eu vejo aí muitos jogos, não sei se vocês já observaram, mas em vários jogos do Vasco, o Vasco com problema na saída de bola, toda hora é bola no Léo Jardim. Né? Tá com problema do lado direito, joga no Jardim, o Jardim domina, abre o lado esquerdo, tá difícil, Piton devolve nele, ele trabalha de novo, devolve no meio, na direita, devolve no meio, o volante se aproxima para sair jogando, ele tá sempre ali se apresentando como opção para a saída de bola. É claro, quando não tem jeito aí, né, bumba meu boi, espana aquela bola, quebrando ela lá no meio do campo, para desafogar ali atrás. Mas o Léo Jardim tem grandes características, né? Algo que outros goleiros que passaram no Vasco nos últimos anos não tinham. Né? Os goleiros que vieram jogar no Vasco nos últimos anos não tinham essa característica de sair jogando. E ele tem essa característica, ele sabe sair jogando. É claro, não é aquele, nossa, habilidoso, dá para colocar para jogar na linha e coisa e tal. Também não é por aí, mas comparado com vários goleiros que nós vemos aí hoje em dia, né? Sobretudo aqui no futebol brasileiro, ele tem sim uma boa saída de bola. Então é o seguinte, só mais uma vez, só para reiterar. Vasco então colocando a sua 3ª proposta na mesa, nessa tentativa já de resolver logo, de renovar esse contrato com o Léo Jardim, para a gente não correr nenhum risco de ele assinar pré-contrato com outra equipe, coisa e tal, ou daqui a pouco o Vasco acabar se enfiando, né, em um leilão aí, para a gente tentar manter o nosso goleiro, tá, gente? Então fica o registro. Agora eu quero falar com vocês sobre Vasco da Gama e Flamengo, esse jogo que aconteceu na semana passada, claro, pelo Campeonato Brasileiro, né, aconteceu no Maracanã, e esse jogo foi com o mando de campo do Vasco, vocês se lembram, né? E o Flamengo e o Fluminense, ali, a concessionária, alugou o Maracanã para o Vasco, mandar o jogo contra o Flamengo, deixaram o Vasco caracterizar os corredores, o vestiário ali, com a atmosfera de Vasco, ficou legal. Um jogo ali que teve mais ou menos uns 40 mil torcedores presentes no Maracanã. Não é o que a gente está acostumado para Vasco e Flamengo, mas já melhorou em relação aos clássicos do Campeonato Carioca. Fato é que o borderô do jogo, para quem não está ligado, para quem está meio borderô, é o nome dado, tá, gente, para aquele documento que divulga, tá, que discrimina toda a renda do jogo, quanto que foi de lucro, quanto que foi de gasto, enfim.
Como se fosse a nota fiscal do jogo, vamos dizer assim, né? E esse borderô da CBF nos dá conta de que o Vasco lucrou algo em torno de R$1,5 milhão nesse jogo contra o Flamengo, em um jogo que nós tivemos aí um pouco menos de 40 mil pessoas, hein? Então vocês imaginem se tivéssemos um Maracanã para 65 mil pessoas, o Vasco teria lucrado aí R$2,5 milhões ou mais em apenas um jogo. Só para vocês terem um exemplo, como um panorama, no penúltimo jogo do Vasco em São Januário, o Vasco não lucrou nem R$400 mil. Quando o Vasco pega a Colina lotada, pulsando, né, em jogo aí que o ingresso é mais caro, aí pega aí 800 mil, 900 mil reais de lucro. Não chega a R$1 milhão de lucro, porque tem, claro, tem a operação, né? Você tem que emitir os ingressos, já gera um gasto. Você tem que... Hoje em dia é tudo online, né? Mas ainda assim você gera um gasto nas operadoras online. Você tem que pagar as empresas que trabalham, como por exemplo a Eleven Tickets e outras empresas. Você tem que... tem a despesa, toda a despesa do jogo. Toda a despesa do jogo ali, os seguranças, os funcionários, enfim, a arbitragem, né? Porque os clubes é que pagam e coisa e tal. Então, assim, jogando em São Januário com casa cheia, ingresso caro, a gente não chega a R$1 milhão. Jogando no Maracanã, pagando o aluguel do Maracanã, para menos de 40 mil pessoas, um preço normal, o Vasco lucrou R$1,5 milhão. Então, isso nos dá conta, isso nos mostra que é muito importante o Vasco conseguir nos próximos anos reformar o São Januário. A gente ter um São Januário com capacidade para 43, 50, 57 mil torcedores, que é a expectativa hoje, de 43 a 57 mil torcedores dentro do novo São Januário, depois de reformado. Então, se a gente consegue reformar São Januário para colocar essa capacidade para quase triplicar, se chegar aos 57 mil, né? Se quase não, vai triplicar, né? Imaginem, 57 mil torcedores, pagando o valor de ingresso mais ou menos o que está sendo cobrado hoje, aí a gente adiciona uns R$10 a mais, aí daqui 3 anos mais ou menos a coisa vai aumentando, né? Gente, o Vasco vai lucrar na casa de 2 milhões, 2,5 milhões, dependendo do jogo, até 3 milhões por jogo. Por jogo. Como, por exemplo, o borderô lá da Neoquímica Arena, do Corinthians. Poxa, eu fico bobo de ver. Tem jogo que eles arrecadam 4 milhões e tarará. Em um jogo. Em um jogo. Aí, claro, tem despesa, coisa e tal, não sei o quê. Sobra aí 3 milhões e pouco pro Corinthians. Em um jogo, gente. Aí você imagina, você faz 20 jogos na temporada, um exemplo, arrecadando na casa de 2,5 milhões por jogo. Gente, são 50 milhões de reais em um ano. Isso é por baixo. Por baixo. Porque você pega aí o brasileiro, são 19 jogos em casa. Então, vamos lá. 19 jogos em casa, dá pro Vasco arrecadar mais ou menos aí 50 milhões de reais no Campeonato Brasileiro. Só que aí tem Copa do Brasil, tem Campeonato Carioca e, é claro, alguma eventual competição internacional. Ou seja, podendo chegar aí 20, podendo chegar a 30, 40 jogos em São Januário. Vocês imaginam o Vasco jogando 30 jogos, 35 jogos no ano, ganhando 2 milhões, 2,5 milhões por jogo. Vamos botar aí 30 jogos, por baixo, 30 jogos. 2,5 milhões vezes 10 dá vindo 75 milhões de reais. Só com bilheteria. 75 milhões de reais só com bilheteria. Gente, isso paga, vamos colocar aí, alguns meses de folha salarial. Isso desafoga, isso reduz em, por exemplo, 40, 30, 40, 50% a folha salarial. Só com a receita de bilheteria. Sem contar patrocinador, direito de imagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, é muito importante o Vasco conseguir logo vender esse potencial construtivo para reformar São Januário. Para a gente conseguir aí lucrar mais. Para a gente conseguir lucrar mais com o nosso estádio. A gente vê quanto o Palmeiras arrecada hoje, quanto o Flamengo arrecada hoje. A gente vê quanto o Galo Mineiro também vem arrecadando após a construção da Arena MRV. O próprio Corinthians, que eu mencionei, arrecada bastante também. Isso só com jogos oficiais do Vasco, tá? Sem contar o seguinte, por exemplo, igual agora, a gente vai ter no Campeonato Brasileiro aí 6 jogos direto fora do Rio. Se o Vasco tem o novo São Januário, exemplo, o Vasco poderia, por exemplo, aluga aí pro Fluminense, pro Botafogo jogar no novo São Januário, o Vasco vai ficar aí um mês jogando fora do Rio de Janeiro, aluga aí para outro time vir aqui jogar.
já ganha dinheiro. Ah, vai ficar esse tempo todo fora? Mete 2 shows aí, bota um show internacional e bota uns 2, 3 shows aí nacionais aí, faz uma virada artística lá, final de semana lá na barreira do Vasco, lá daquele jeitão, e o Vasco arrecada milhões, que é o que o Palmeiras faz junto com a W Torre lá no Allianz Parque, né? É o que o Flamengo faz também lá no consórcio do Maracanã, né? Tem shows, eventos, evangélico também, né? Evento cristão, eventos religiosos, né? Várias situações. Então, assim, é uma mina de ganhar dinheiro, tá? Um estádio com bastante capacidade. Vocês, como eu já mencionei, 1,5 milhão num jogo no Maracanã para menos de 40 mil pessoas, né? Se a gente tem o nosso novo estádio para 50 mil torcedores aí, torcedor do Vasco é apaixonado, é doente pelo clube, né? Todo jogo a gente praticamente esgotar os ingressos, né, de São Januário, ia dar para a gente gerar muita receita e ia dar um poder de caixa para o Vasco totalmente diferente do que a gente tem hoje, tá? Fica então o registro, né? Tomara que a gente consiga logo o nosso novo estádio. Meus amigos, se tratando... Pera aí, antes de eu finalizar a questão do estádio, eu não vou falar muito hoje do potencial construtivo, gente, que a gente já fala bastante aqui toda semana, tá? Mas para você que de repente não tá por fora e coisa e tal, fica tranquilo que a gente vai falar desse assunto aí nos próximos dias. Mas eu tô sempre falando aqui do potencial construtivo e tô sempre atualizando vocês. Agora mudando de assunto, se tratando do jogo do Campeonato Brasileiro, porque a rodada do Brasileirão começa nesse sábado, nós teremos alguns jogos nesse sabadão, tá? Vamos ficar de olho nessa tabela aí de classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perdeu para o Palestino jogando lá no Chile pela Sul-Americana. São 3 jogos e 3 derrotas do time de Belo Horizonte, lá da Toca da Raposa. E o Cruzeiro vem muito pressionado, né? O Dudu tá dodói porque tá no banco, o Gabriel Barbosa, né? Bumbum de silicone aí, não tá jogando nada. O Caio Jorge aí, né? O Caio Jorge aí parece uma surpresinha, né? Que você pensa que é uma coisa, chega na hora é outra, não tá jogando também. O time do Cruzeiro tá uma draga danada e para nós tá muito bom, obrigado, né? Show de bola, que continue assim. Fato é, inclusive, né? Um abraço, um beijo carinhoso, um abraço pro meu paizão aí, modo de falar, meu amigaço aí, senhor Ivan, né? Ele que é brasileiro, italiano, né? Ítalo brasileiro e é muito cruzeirense, né? Domingo, sou Ivan, é Vasco e Cruzeiro, hein? Vai dar bacalhau. Brincadeiras à parte, um abraço, sou Ivan, tu mora no meu coração. Mas voltando ao assunto aqui, o Cruzeiro tá muito pressionado, né? Jogadores também, uma polêmica danada, o treinador chegou e coisa e tal, o barril de pólvora, os caras estão um fio de cabelo de serem eliminados da Sul-Americana, não tão bem no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro poupou 2 ou 3 peças ali contra o Palestino, mas não chegou a poupar, coisa e tal, porque assim, os caras estão cansados, é o que eu falei, os caras estão cansados, eles viajaram, chegaram aqui no Brasil nessa sexta-feira, enquanto o Vasco vai ter aí 5 dias de preparação, descanso e viagem para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro não chegou em Minas Gerais nessa sexta, vai ter um regenerativo no sábado ali, coisa e tal, aquela última arrumada na casa, né? E aí o próprio Cruzeiro viaja ainda no sábado para Uberlândia, né? Porque o jogo não é em Belo Horizonte, aonde o Cruzeiro se concentra para enfrentar o Vasco no domingo às 6h30 da noite, às 18h30. Então, assim, surgiu a informação nessa quinta de que o Carille poderia poupar alguns jogadores. Só que aí é o seguinte, né? O termômetro disse tudo, né? A torcida pulou dessa altura aqui. Todo mundo ficou indignado, como diria o Gil do Vigor, indignado. Todo mundo ficou aí consternado com essa possibilidade de poupar time, porque não faz sentido você poupar time, você ter 5 dias de preparação entre um jogo e outro. Vai ter aí mais 4 dias para o jogo contra o Operário. Não faz sentido nenhum poupar jogador. Então surgiu a notícia nessa sexta-feira de que o Carille pode repetir a escalação que utilizou nos 2 últimos jogos. Vou falar para vocês de olho fechado. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, gente, agora fugiu o nome, hein? Jair, Felipe Coutinho, Rayano, Nuno Moreira e Verrete. Esse aí é o time do Vasco, tá? Essa é a provável escalação do Vasco, então, para o jogo de domingo contra o Cruzeiro, tá? Esse jogo vai acontecer lá no Parque do Sabiá e a torcida do Vasco também vai daquele jeitão, né, se comparecer como sempre, receber os nossos jogadores lá na porta do hotel, vai ter aquelas experiências com o sócio torcedor e nas arquibancadas, embora jogando em solo mineiro, o Vasco aí vai ter a chance, né, de trazer esses 3 pontos para o Rio de Janeiro. Olha,
O último jogo que o Vasco jogou no Parque do Sabiá foi lá no ano passado, em 2024, onde a gente perdeu para o Nova Iguaçu, né? Aquele jogo fatídico lá, onde o Maicon acabou errando, né? O Caio Tenório, cria da base do Vasco, estava jogando no Nova Iguaçu, quase quebrou a perna do Rossi, muita polêmica de arbitragem, coisa e tal, o Vasco jogou muito mal. Então o retrospecto lá no Parque do Sabiá não é tão legal do último jogo, né? O Vasco perdeu para o Nova Iguaçu de Madrid. Mas agora, né, o Vasco vai pegar um Cruzeiro totalmente conturbado, totalmente aí pressionado. No videogame é um time que dá para ganhar um monte de coisa, mas na vida real os caras ainda não estão jogando. E o Vasco tem que fazer a parte dele, porque já vem de 2 empates. Um empate contra o Flamengo, embora o segundo tempo jogou muito defensivo, não produziu nada ao Vasco. No primeiro tempo o Vasco teve chance de matar o jogo, de vencer a partida, e no segundo tempo o Léo Jardim arrebentou. Então a torcida, de modo meio que superficial, enxergou um 0-0 contra o Flamengo no Maracanã, um copo meio cheio, se tratando de campeonato brasileiro, você pegar um ponto ali de um dos times que briga pelo título e coisa e tal, toda aquela situação, não é o que a gente queria. A gente estava louco para ganhar deles, nem que fosse de 1-0, mas ainda, né, como se diz, ainda engoliu, a torcida ainda engoliu. A questão é, o que pegou foi o 0-0 contra o Lanús, né? Contra o Manchester Lanús City, né? O Lanús City, né? O Lanús Dortmund, o Lanús de Madrid, veio aqui no Rio de Janeiro, quase jogou água no chope, água no refrigerante do torcedor do Vasco, né? Logo no início do jogo, meteram uma bola na trave do Léo Jardim, ainda bem que aquela bola não entrou. E aquilo ali, a torcida já ficou pelas tampas com o Fábio Carille e com os jogadores do nosso plantel. Então, são 2 0-0 no Vasco. Tem uma coisa positiva disso aí, tá, meus amigos? Uma coisa positiva. E eu não quero saber se pegou bola na trave, se o goleiro fechou o gol. Mas o Vasco já vem de 2 jogos sem levar gol. Tá? Porque contra o Ceará a gente levou 2 gols e a zaga entregou as 2 paçocas, os 2 gols. Né? Aí depois disso parece que a bronca do Carille meio que tá funcionando. Quando a zaga dá mole, o goleiro fecha. Quando o volante dá bobeira, o zagueiro tira. Quando o zagueiro não tira, é o lateral. E a coisa tá... A zaga está em 2 jogos sem ser vazada. Um jogo contra um Flamengo, que tem um ataque muito poderoso, e outro jogo contra o Lanús, que não tem um ataque poderoso, veio bastante desfalcado, mas os caras jogaram. Tentaram ganhar e não conseguiram. Então, olhando pelo copo meio cheio, tem essa questão. O Vasco vem de 2 jogos sem sofrer gol. Mas olhando pelo copo meio vazio, o Vasco vem a 2 jogos sem fazer gol. Né? E essa é a questão, o equilíbrio. Fábio Carille vai ter que encontrar esse equilíbrio contra o Cruzeiro. Colocar esse time do Vasco para voltar a fazer gol, voltar a balançar as redes dos adversários e não sofrer gol. Sobretudo, se levar gol não pode ser de entregada de paçoca, né, meus amigos? Não podemos fazer aí a famosa entrega de rapadura, tá, meus amigos? Então esse é o desafio do Carille. Manter um time consistente no setor defensivo e reinventar esse time do Vasco no setor ofensivo, que o repertório todo mundo já tá ligado, né? A bola na área pro Verratti, cabecear para balançar a rede do adversário. Torcer também para o nosso Felipe Coutinho, tá com o pezinho na forma, iluminado, né, para colocar aquela bola lá na gaveta do Cássio, caixa do, né, gol do Vascão. Torcer para o Nuno Moreira, tá naquele dia ali, né, sortudão, ganhar até para o ímpar de olho fechado e meter um golzinho também pelo Vasco. Torcer para o Verratti, tá naquele dia também, naquela cabeçada dele, aquela finalização de primeira. Né? Vamos torcer para o Piton estar com o pezinho na forma também para colocar aquele cruzamento perfeito. Para o nosso PH, de repente, meter um gol de fora da área. Ou o Puma Rodrigues, se ele entrar, porque o Puma, lá no ano passado, fez um gol contra eles lá em Belo Horizonte. Né? Então, assim, a gente tem que torcer por isso aí. Para o Vasco manter essa defesa sem sofrer gol e começar a se reencontrar novamente no setor ofensivo, no terço final do campo, que é onde mais importa, que colocar a bola dentro da casinha, como já diria a música, né? Bola na área sem ninguém pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol, então bola na rede pra fazer o gol. Tem que ter bola na rede, né? Bola na trave não altera o placar. Bola na área pro Verratti cabecear, bola na rede pra fazer o gol. Brincadeiras à parte, meus amigos, é isso aí. Vamos esfregar as mãos e vamos torcer. O Vasco, então, só para reiterar, viaja na tarde desse sábado, depois do almoço, né? Tem ali
finaliza nesse sabadão os preparativos para esse jogo, viaja para Uberlândia para enfrentar o Cruzeiro domingão às 6h30 da noite. Fica então o registro. Meus amigos, eu estou ficando por aqui. É isso que nós tínhamos para falar do nosso gigante da colina. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe as nossas vidas. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!